Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Hoje eu estou tendo aqui o prazer de receber na nossa livraria, a livraria do pastor Elias, essa figura maravilhosa, meu amigo, pastor, apologista, ex-testemunhas de Jeová, pastor Fernando Galli. Hoje ele vai falar sobre um tema muito interessante e é um tema, diga-se de passagem, difícil de ser tratado. Um tema extremamente complexo que é a doutrina da Trindade. Como entender essa questão? Se você, por exemplo, faz uma abordagem da crença judaica, que são monoteístas, absolutistas, em que eles concebem a divindade como apenas uma pessoa e não aceitam mais de uma pessoa na divindade, como entender essa questão? Afinal, Deus é um ou Deus é três? Afinal, são três deuses? Como é que nós podemos entender essa questão? Porque existem muitos grupos unitaristas, unicistas e monoteístas, absolutistas, e nós, como defensores da doutrina da Trindade no mundo cristão, muitas vezes nos vemos em dificuldade para tentar explicar essa doutrina tão complexa. Pastor Fernando Galli, por favor, queira se apresentar, dar um alô para os nossos amigos e apresentar esse ponto de vista tão complexo. Paz e graça a todos, é um prazer estar aqui com o pastor Elias Soares. A doutrina da Trindade é a doutrina mais difícil da fé cristã, porque ela trabalha com uma noção sobre Deus que é ímpar, não existe outro evento igual a esse em qualquer mundo possível, né? O mundo físico ou espiritual. Nós, mediante a palavra de Deus, acreditamos em um único Deus, né? Deuteronômio 6, versículo 4 fala que há um só Yahvé, um só Deus. Só que a Bíblia fala que o Pai é Deus. 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6, ela diz que há um só Deus, o Pai. Qual o problema? E Efésios 4 diz que é um só Senhor, e agora? Então, agora a Bíblia fala também que Jesus é Deus. Aquele texto de Tomé, né? Tomé, ele faltou ao culto para assistir novela. João capítulo 20. Ele faltou ao culto para assistir novela da Globo, certo? E aí, quando falaram que Jesus havia aparecido, ele duvidou. Então, quem falta de culto, acaba duvidando, né? Então, ele falou assim, eu só acredito vendo. E quando Jesus aparece para Tomé, em João 20, versículo 28, Tomé olha para Jesus e fala assim, Ro Kyriosmu kai ro theosmu. Meu Deus. O Senhor de mim e o Deus de mim. Então Jesus é chamado de Deus também. Aí você tem Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, lá diz que Ananias e Safira mentiram para Deus. Depois diz que mentiram para o Espírito Santo. Logo o Espírito Santo é Deus. Então, aproveitando esse gancho, eu gostaria, por exemplo, esse termo Trindade, um dos questionamentos que são levantados acerca disso, desculpa de eu cortar aqui o seu raciocínio, né? Existe o seguinte, esse termo não está escrito na Bíblia. Como é que eu posso acreditar na Trindade? De onde surge esse termo? Depois, como conciliar isso que o pastor acabou de falar, uma vez que nós confessamos que há um só Deus, mas ao mesmo tempo Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. Afinal de contas, são três deuses, apenas um Deus, ou são manifestações? Lá no Antigo Testamento ele era um, nos Evangelhos ele era outro, e agora ele é outro. Seria interessante esse tipo de abordagem. Então, é o que eu estava dizendo, Deus é um só, mas a Bíblia fala que três pessoas são esse mesmo um só Deus, e isso é um mistério que está além da nossa compreensão. Por exemplo, o que a gente deve tomar cuidado é não fazer o que os hereges fazem, porque é um assunto de difícil compreensão. E os hereges, o que eles fazem? A palavra haireses no grego, que é heresia, significa escolha. Então, quando há duas verdades que aparentemente estão em choque uma com a outra, o que o herege faz? Ele escolhe uma e deixa a outra. A que seja favorável àquilo que ele pensa. Então ele fala assim, Deus é um só ou é três? É um ou três? Então ele fala, não, é um. Então aí ele abandona o fato das três pessoas serem esse mesmo Deus. Porque ele vai pela lógica humana. Então ele parte do humano para entender o divino.
Perfeito. Então ele fala assim, ó, Deus é um só, por quê? Porque é um só. Então ele não pode ser 3 pessoas. O problema é que ele é 3 pessoas, porque como eu mencionei nos textos aí, 1 Coríntios 8, João 20, 28, Atos 5, 3 e 4, 3 pessoas distintas são chamadas de Deus. Não são manifestações do mesmo Deus, essas 3 pessoas. Não é que primeiro Deus veio como Pai, depois como Filho e como Espírito Santo. Então a igreja já no 2º século usa a palavra trias para denominar isso. Não aparece a palavra trindade, mas alguns pais da igreja no 2º século já usam a palavra trias. Que é Tertuliano? Sim. Então, por quê? Porque a palavra trindade, embora não apareça na Bíblia, o conceito aparece. Esse que é o importante que eu gostaria de... Essa que é a questão. Então, é como o milênio também, que não está na Bíblia. Pois é. Né? Por exemplo, tem organizações religiosas que não acreditam na trindade e falam assim, olha, não tem a palavra trindade na Bíblia. Aí você pergunta para elas assim, e a palavra corpo governante, está onde? Né? Pronto, desculpa. Né? E salão do reino, está onde? Não é? Então, não é a questão. Quer dizer, quando é para favorecer, quando é para favorecê-las, é válido. Aí sim. Agora, quando não é, exato. Então não é um termo válido. Então, por que nós cremos na Trindade? Porque a palavra de Deus revela Deus como sendo 3 pessoas num só Deus. Então, uma vez perguntaram assim para mim. Quer dizer, uma só divindade, porém 3 pessoas. Exato, 3 pessoas que possuem a mesma substância, mesma essência, a mesma natureza, a mesma essência divina, né? A doutrina da Trindade, ela não é revelada explicitamente na Bíblia. Não tem um versículo que fala assim, eu sou um Deus triuno em 3 pessoas. Ele não fala. A palavra, o ensino da Trindade é revelado implicitamente. Então, o Espírito Santo iluminou a igreja, na história da igreja, a reconhecer versículos da Bíblia. E houve muita discussão, que palavras vamos usar para definir essa doutrina. Enfim, chegaram, mediante a palavra de Deus, a uma maravilhosa doutrina, imprescindível para a fé cristã. Se você não compreende a doutrina da Trindade, você não entende como o homem é salvo. Por exemplo, uma criatura vai salvar a humanidade? Não tem como. Então Jesus não pode ser uma criatura, ele é Deus, né? Sem querer me delongar muito, há uma coisa muito importante que eu quero te dizer. Textos bíblicos assim que corroboram. Sim. Em primeiro lugar, a Bíblia fala, nós já falamos que há um só Deus, e eu disse que as 3 pessoas são chamadas de Deus. Então não são 3 deuses. Não são. Por exemplo, Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Não, Deus é um então, só. mas se os 3, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são 3 deuses? Não são. E aí que está essa questão. A Bíblia fala que há um só Deus e que são 3 pessoas que são esse mesmo Deus. Porque ela chama... Então, difícil entender isso, né? Não, sim, porque... E ainda bem que é difícil, por quê? Porque isso mostra que o cristão, ele aceita a revelação pela fé. É como, por exemplo, Deus não tem princípio nem fim. Não é difícil isso? Verdade. Deus não tem começo, gente. Como que não pode ter começo? O incriado. E por que a gente crê nisso? Porque está na Bíblia. Agora a gente sabe explicar? Não. Eles mesmos que fazem a crítica da questão da Trindade acreditam que Deus não tem princípio nem fim. Exato. E que Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Exatamente. Então, quer dizer, eles aceitam verdades bíblicas que são difíceis de entender, mas negam outras verdades bíblicas que são difíceis de entender. É o que o herege faz. Ele aceita uma verdade, ele escolhe uma e deixa a outra de lado. Só abrindo um parênteses, um gancho, dentro do judaísmo, né, não querendo trazer aqui um conceito judaico, mas é um conceito que está na Bíblia. Eles chamam de Huká. Diz que existe a mitzvah. A mitzvah é um mandamento. Sim. E a Huká é um estatuto. Então, na concepção judaica, o mandamento ele às vezes é questionado. Mas a Huká não pode ser questionado. Por quê? Porque é um estatuto suprarracional. É aquilo que vai além do raciocínio. Eu creio que se encaixa muito bem nessa questão sobre a doutrina da Trindade, que apesar de não estar escrita a palavra, o conceito está ali e é possível mostrar que as 3 pessoas são Deus, não é isso? Agora, textos, por exemplo, a questão da salvação. Em Isaías 43:11, o Senhor Yahvé diz assim: eu sou Jeová, né? Eu sou Yahvé, e além de mim não há Salvador. Muito bem, quem é Salvador para nós? Jesus. É só o Pai? É só o Filho? É só o Espírito Santo? Então veja só, este um só Deus, que é um só Salvador,
em suas 3 pessoas, cada uma faz parte, trabalha na salvação do homem. Cada uma o pai, na sua posição. Vamos dizer assim, ele elaborou o plano de salvação. O Filho vem aqui e faz a parte mais difícil. Que é morrer. E o Espírito Santo, convencer. Convence e bota um selo. Quer dizer, é uma ação das 3 pessoas. Por quê? Porque essas 3 pessoas são esse Jeová que é um só Salvador. Agora você imagina as seitas que negam isso e falam que só o Pai é Salvador. Aí o Pai, que é Jeová, que só ele é Salvador, ele fala assim, além de mim não há Salvador. Mas na hora de fazer a parte mais difícil, ele manda um filhão. Que ele será o Salvador. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, é um Deus estranho, né? Porque ele diz assim... Seria estranho, né? Seria, né? É só eu que sou o Salvador, o Pai. Mas na hora de fazer a parte mais difícil... O Filho. Então... Aqui, e na hora de convencer o... exato. Né? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera, né? Então você percebe, o que é interessante em tudo isso é que é um Deus ético. Ou seja, eu sou o único Salvador e eu faço tudo em prol da salvação do homem, não uso o outro. Outra coisa que Deus é triuno, Isaías 44, 24, ela diz assim, eu sou Jeová e criei tudo sozinho. Que inclusive é um texto muito usado pelos hereges para dizer que Jesus não é Deus. O problema é que eles ensinam que Jeová, o Pai, usou Jesus para criar tudo. Agora, se Jeová criou tudo sozinho, mas usou uma criatura, então ele não criou tudo sozinho. E aquele texto de Hebreus que diz que Jesus estendeu os céus, né? Justamente. Lá em Hebreus 1, 8 a 10. E João capítulo 1, versículo 1 a 3. Exato, né? Então veja, por que Deus criou tudo sozinho? Porque este Deus que é triuno, as 3 pessoas divinas também participaram da criação. Então nós cremos que Deus as 3 pessoas são o mesmo Deus, o mesmo Criador, mesmo Salvador, o mesmo Salvador, né? O mesmo Yahvé. Jesus é chamado de Yahvé. No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, lá Isaías 40, versículo 3, lá diz assim, para preparar o caminho de Yahvé. Quem foi que preparou o caminho de Yahvé? Kol koreba mipa. Pois é. Aí vem João Batista e prepara o caminho de Jesus, que é Yahvé. E aí, o mais interessante é que lá em Isaías capítulo 6, de 1 a 8, mostra Jeová falando para Isaías. Aí você pega o texto de João 12, 39 a 42, as palavras que o Pai, Yahvé, usou lá em Isaías, João narra que que essas palavras se referiam a Jesus. E agora? Porque ele é Yahvé. E o apóstolo Paulo, fazendo a sua defesa lá diante das autoridades, lá em Atos 28, 25 e 26, ele usa as palavras de Yahvé, dizendo que foi o Espírito Santo que falou. Da mesma visão. Não, é o Pai, é o Filho ou é o Espírito Santo? Quem é Yahvé então? Yahvé é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Yahvé são 3 pessoas distintas. Agora, e quando o pessoal diz o seguinte, espera um pouquinho, Jesus não pode ser Deus, porque ele mesmo disse em João 14, 28, que o Pai é maior do que ele. Então quer dizer que se ele é Deus, então tem um Deus maior do que o outro? Na verdade a palavra meison, em grego, significa maior na posição, não na natureza. Não na natureza. Então, na doutrina da Trindade, são 3 pessoas iguais em natureza, mas diferentes em posição. Certo. Eu mostrei para refutar um testemunho de Jeová, de uma verdade lógica, que fez chacota com você. Isso. Lembra deles? Ele disse que eu estava mentindo, que meison não é maior na posição. Eu mostrei 50 textos na Bíblia em que meison é maior na posição. E não na natureza. E sem contar que o Filho também teve uma natureza humana também, né? Humana, a natureza teantrópica de Cristo, né? Então veja, Jesus Cristo, quando ele fala o Pai é maior do que eu, ele está falando, usou-se a palavra meison. Se tivesse usado Creiton, aí beleza. Aí é maior na natureza, mas é maior na posição. É como na família, você é sua amada esposa. Você é igual a ela em natureza. Você é tão humano quanto ela. Mas em posição diferente. Em posição você é o cabeça. Agora, um outro texto muito citado. A gente vai fazer aqui um bate-bola rapidinho. Vai, sim. Jesus, na tradução, na TNM, tradução do Novo Mundo e Testemunho de Jeová, diz o seguinte, que todas as outras coisas foram criadas por ele. Aí eles fazem um link com Colossenses capítulo 1, acho que é o versículo 15, Ele é o primogênito. que ele é o primogênito de toda a criação.
E a palavra primogênito, prototokos, em grego, ou bechor, em hebraico, muitas vezes dá a ideia de um primeiro filho, daquele que nasceu primeiro. Então, se ele é o primogênito da criação, isso não significa que ele foi o primeiro a ser criado, e que, inclusive, todas as outras coisas, eles dizem, foram criadas por ele. Ou seja, todas as outras, excetuando-se o Cristo, mostrando, de certa forma, com esse link, que ele foi criado. Foi criado ou não foi criado? Isso que eles fazem não é hermenêutica, é manipulêutica. Cambalhotêutica, né? Porque é o seguinte, o versículo 16 de Colossenses 1,15 explica por que ele é primogênito. Explica o 15. Explica o 15. Porque diz que ele é o primogênito de toda a criação, por quê? Nele. Porque nele, né, ou mediante ele, por intermédio dele, tudo foi criado. Através dele. Então é uma regrinha em grego que a gente brinca quando a gente fez faculdade de teologia, né? Em grego a gente brincava muito com isso. Viram, ele brinca com o grego. Não é nada disso. Ele sabe mais do que eu. Então, por exemplo, a palavra primogênito. Vamos fazer uma brincadeira aqui. João é primogênito de Paulo. Paulo é pai de João. Fernando é primogênito de Antônio. Antônio é pai do Fernando. Jesus é primogênito da criação. A criação é pai de Jesus? E não deu. Sabe por que não deu? Porque aí a palavra primogênito não é primeiro filho criado. Ela quer dizer primogênito no sentido assim, de que é o herdeiro de todas as coisas. Então, o cabeça, exato, o principal. Porque ele foi usado para criar todas as coisas e Deus o comissiona como herdeiro de tudo. Então, Jesus ele participa na criação e Hebreus 1, versículo 1 e 2, lá diz assim que ele criou todas as coisas e o Pai o denomina herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque ele, como sendo participante da criação, ele herda essa criação do Pai. Por isso ele é primogênito nessa acepção. Tá? Então, Jesus não é primogênito porque ele foi criado. O texto fala, é porque ele criou. Então, mas agora tem um outro texto que eu vou complicar um pouquinho mais. Manda bala. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ou 6, se eu não me engano. Tu és meu filho, a quem ele jamais disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Como assim? Hoje eu te gerei. Se ele foi gerado, hoje eu te gerei, então houve um tempo em que ele não existia. Sim. Ok. Todo filho é gerado por um pai. Então a preocupação do texto é mostrar o quê? A preocupação do texto é mostrar que o filho é gerado pelo pai. Mas ele não é gerado porque passou a existir. Quando é que ele foi gerado? Então você pega João capítulo 1, versículo de 1 a 3, ali diz que Jesus foi usado para criar todas as coisas. E ele criou também todas as coisas, né? Claro, não só usado, porque mas... quando A usa B, é o B que faz, né? Entendeu? E se ele foi usado para criar todas as coisas, aí você vai descobrir quando ele foi gerado. Se ele foi usado para criar todas as coisas, isso inclui o tempo e o espaço em qualquer mundo possível, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Se Jesus foi instrumento de Deus para criar o tempo e o espaço, quer no mundo físico ou no mundo espiritual, ele precede ao tempo e ao espaço. Houve o tempo em que o próprio tempo não existia, Exato, e para que o tempo existisse, ele mesmo criou o tempo. Exato. E se ele precede o tempo, ele é Deus. Está na eternidade. Está na eternidade. Então quando ele foi gerado? Na eternidade. Na eternidade. Isso é uma forma diferente de dizer que ele não tem começo e nem fim. Nem fim. É apenas um recurso didático de Deus. Inclusive aqueles títulos atribuídos a ele se faz jus. Sim. Apocalipse 22, 12 e 13. Apocalipse 1, 8 também, né? Sim. Que ele é o Deus Todo-Poderoso. É um outro tema. Ele é o Deus Todo-Poderoso? Sim, claro. Claro que ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas teimam que o único Deus Todo-Poderoso é o Pai. E por isso, só ele goza dessa plenitude. Ele é o Deus maior. Com isso, eles até acabam acreditando que existe um Deus menor, né? Já não é mais monoteísmo, né? É uma coisa esquisita, né? Mas ele é Deus Todo-Poderoso porque a partir do momento que o Pai usa o Filho para criar todas as coisas, então Jesus está em pé de igualdade com o Pai. Com os mesmos atributos, que é Criador. Sim. E quando a gente estuda a doutrina da Trindade, a gente vê que os atributos do Pai são os mesmos atributos do Filho. E nós não temos dúvida disso. Por mais que os hereges queiram questionar, um mimimi dali, mimimi daqui, a fé, essa linda fé que a igreja desenvolveu
no decorrer dos séculos, ela é uma fé linda, maravilhosa, com evidências bíblicas. Nós temos agora um outro vídeo que vamos pôr no meu canal no YouTube, né? Pode anunciar, inclusive. O meu canal no YouTube é Pastor Fernando Galli. Nós já estamos na 9ª aula sobre a doutrina da Trindade. É de graça o curso. Quer dizer, não é aqui dentro desses minutinhos que a gente vai... Claro. Vai falar sobre o credo de Atanásio, porque todas as cláusulas do credo de Atanásio são baseadas na Bíblia. Não importa se foi Atanásio ou não. Tudo que ele fala está claramente provado nas Escrituras. Então, nós adoramos um Deus triuno. E a importância disso, qual que é? Qual que é a importância da Trindade para a nossa vida? A Trindade nos inspira a vivermos em harmonia entre nós. Porque o maior exemplo de união, né, três pessoas distintas num só Deus, né, dessa unidade, é essa Trindade. E vivendo em harmonia dentro dessa complexidade, exatamente, que para nós é... Então, quando Jesus fala assim, para que sejam um, assim como nós somos um, o texto não está pedindo para a gente ser uma Trindade, mas o texto nos convida a nos inspirarmos em Deus para vivermos essa unidade. Qual é a melhor forma da gente ser humilde? Nos inspirar em Cristo. Então a Bíblia ela é cheia de ideais impossíveis, que quando a gente se inspira nela, a gente acaba fazendo algo. Tipo, sede santos como eu sou santo. É um ideal impossível, mas é uma inspiração para nós. Mas agora eu vou entrar num tema um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Bem teológico. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a união hipostática. Sim. A natureza teantrópica de Cristo. Vamos lá. Jesus realizou uma obra, como o pastor desde o início disse, falou, quando foi para morrer, manda o Filho. O senhor afirmou que o Filho é Deus. Sim. Mas o Filho morreu na cruz. Sim. Deus morreu? Não. Ué, mas ele não é Deus? Não morreu. Filipenses 2, de 5 a 8, diz que, isso em grego é claro, ele existindo na forma de Deus, ou seja, está contínuo, ele assumiu a forma humana. Então ele tem duas naturezas. Processo da encarnação. Exatamente. Né? Então quando ele veio à Terra, quando ele é gerado aqui, no ventre de Maria, ele assume a natureza humana. Né? Mas quando se diz que ele assume a natureza humana, só abrindo um parênteses aqui, o senhor quer dizer então que ele abriu mão dos seus atributos incomunicáveis, deixou de ser Deus? Não. Porque é o que se prega, a teoria da kenosis, em que ele abriu mão, inclusive tem aí, por exemplo, o teísmo aberto, a teologia relacional, ou a teologia do processo, que afinal de contas são três nomes para uma mesma coisa, afirmam categoricamente que Jesus, ele deixou de ser Deus de modo tal que ele diz assim, olha, daquele dia e hora, ninguém sabe, mas unicamente o Pai, nem os anjos. Ok. Esse ele abriu mão? Não, como é que é? Ele não deixou de ser Deus. Então, ele deixou de ser Deus, Deus morreu, são essas duas coisas. Você quer ver uma coisa? Como ilustração, na literatura grega, fora da Bíblia, tem o uso desse kenosis, que são líderes de um navio, que o navio está afundando, e um marinheiro, dono, chega para o sócio dele e fala assim, olha, você precisa salvar o nosso navio. E o que esse marinheiro faz? Ele abandona o seu status, vamos dizer assim, quer dizer, sem deixar de ser o dono. Abre mão por um tempo. Ele não abre mão. Da posição. Exato. Ele abre mão da posição e não da natureza em si dele, né? E ele vai lá trabalhar com os marujos para ajudar a salvar o navio. Quer dizer, sem deixar de ser dono do navio. Certo. Tá? É uma ilustração. Mas ele se coloca na posição de funcionário. Aí nós estamos falando de como posição, se fosse, né? Posição. Mas com Deus é a mesma coisa. Na pessoa do Filho, ele sem deixar de ser Deus, sem deixar os seus atributos, né? Ele se concentra na sua humanidade, ao assumir a humanidade. Então quando ele vem à Terra, ele é tentado... Sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. Quando ele vem aqui na Terra, ele é tentado pelo diabo. Sabe qual foi a grande tentação de Jesus? Não ter fulminado o diabo ali. Por quê? Porque ali ele estava agindo como um homem, né? Tentado, né? É claro que a gente não está separando as naturezas de Cristo, mas toda a divindade de Cristo estava concentrada na humanidade, né? Para ele fazer o papel dele como Salvador e morrer por nós. Mas é um link. Espera um pouquinho, ele foi tentado. Então Deus foi tentado, só que a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Então, mas como ele tem duas naturezas... A natureza estava sendo tentada? Como ele tem duas naturezas,
ele é chamado uma hora, ele pode ser chamado tanto de homem como de Deus. Então ele é tratado como homem e tratado como Deus. Então aí vem a questão da união hipostática, né? Quando ocorre essa união hipostática das duas naturezas de Cristo, aquilo que uma natureza sofre é como que se comunicada pela outra natureza. Comunicatio idiomatum. Comunicatio idiomatum, ele sabe. Comunicatio idiomatum, ou seja, aquilo que uma natureza sofre, a outra comunica. Mas se a natureza então humana morreu, a divina não morreu, ela experimentou. Isso sem morrer. Sem morrer. Eu costumo ilustrar isso, não é a mesma coisa? Experimentou significa, o que é se experimentar? E aí eu teria que ser parte da doutrina da Trindade para saber. Entendeu? Porque Deus conhece o pecado muito mais do que nós. Sim, mas não pecou, né? Mas não pecou. É mais ou menos isso. Ele conhece o pecado, mas não em si. Ainda que Jesus tomou sobre si os nossos pecados, porém ele não conhece o pecado no sentido de ter experimentado o pecado e pecar. Exato. Então quando Jesus, a pessoa, quando uma natureza, o atributo de comer, por exemplo, é efetuado pela natureza humana. Mas se diz isso, que quem comeu foi Jesus, é o Cristo todo. Né? O atributo de fazer milagre é um atributo divino. Mas quem fez o milagre? Só a natureza divina? Não, é o Cristo todo. Tá? Então, mas é nesse caso, então, quando morre um, não morre todos? Não, não. Porque não corre esse risco? Quem morreu na cruz foi Deus homem. E aí é um grande mistério. Isso quem fala são grandes teólogos. Eu sei que você deu risada, mas os teólogos dizem isso. Olha, ele é um grande teólogo. Eu não sou um grande teólogo. Vai ficar por conta e risco dele. Não, Você pega, por exemplo, o Heber Campos conversando com o Marcos Granconato num vídeo, ele fala isso. Tá? Mas não é só ele, não. Porque nós não podemos separar as naturezas do Redentor. Agora, o que quer dizer Deus homem morreu? Não quer dizer que Deus morreu. É que o atributo, vamos dizer assim, quando Jesus morre, essa experiência de morrer, claro, quem sofre isso é a humanidade. Mas há uma comunicação de idiomas. Então, eu queria entender melhor o que é essa comunicação, esse comunicatio idiomatum, porque a Bíblia diz em vários pontos, e principalmente em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que ele é imortal. Certo. Se ele é imortal, ele jamais pode experimentar a morte. Inclusive, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Então, né? Então, se ele não morreu, somente a natureza humana morreu. Agora, se houve uma comunicação, que comunicação? Comunicação de que ele morreu? Não, a comunicação. Eu tô aproveitando aqui porque ele é especialista na área, né? Eu sou um estudioso. Então, vamos ouvir tudo que ele tem para dizer. Eu estou dizendo o seguinte, que essa comunicação é o seguinte, quando vamos dizer assim, a humanidade de Cristo experimenta a morte, a divindade de Cristo experimenta, né, o que é sentir os efeitos da morte, mas sem morrer. Agora, como isso acontece? Como é que pode experimentar sem morrer, né? É um mistério, né? O nosso espírito, por exemplo, quando o homem morre, o nosso espírito, por exemplo, o corpo morre, né? O nosso espírito, assim que o corpo morre, ele se desprende do corpo, né? Desculpa a expressão, né? Ele sai do corpo. Tá? Nesse momento, o espírito sabe o que aconteceu com o corpo. Então nesse sentido. Sim. Aí já ficou melhor explicado. Ele sabe. Ele até sabia, Deus até sabia antes. Exato. O Pai, a divindade até sabia muito antes, né? Exato. É aí que eu ia entrar. Eu falei, esse aí é um conceito teológico ou fernandógico? Não. Ou é baseado nas escrituras. Então eu vejo que é mais um conceito teológico para tentar explicar. Exato. E aí, nesse caso, eu até... Por exemplo, houve uma comunicação de que morreu, mas eu não experimentei a morte. Não é no sentido literal, porque Deus não morre, claro. Justamente. Assim como o meu espírito, porque ficou muito assim... Ele experimenta a morte no sentido que ele está junto, mas não morre. Porque quando se diz que Deus morreu, é muito complicado isso. Eu confesso que eu tenho dificuldade para entender isso. Mas nós estamos aqui diante de uma pessoa que... mas não resolve muito. Entende bastante dessa área. Eu falo para ti. Quanto mais eu estudo a doutrina da Trindade, mais você sabe que você não sabe, né? Mais eu sei que eu não sei. Sabe o que é o... E aí que o herege aproveita.
Por causa dessa suprarracionalidade. Então veja que são conceitos profundos, complexos, difíceis e misteriosos. É como o nascimento virginal de Jesus. Pois é. Explica isso. Entendeu? Então, você vê, quanto mais a gente se aprofunda, a gente descobre o seguinte, que é o infinitamente inferior diante do infinitamente superior. É aquilo que acho que um pensador disse, é tudo que eu sei. É que não sei. É que eu não sei. E quanto mais eu penso que eu sei, mais eu percebo que eu não sei. Agora, veja só, quero deixar bem claro. Perfeito. Nós não sabemos aquilo que a Bíblia revela sobre isso. Então a nossa fé não é cega. Nós não sabemos aquilo que não foi revelado. Claro na Bíblia. Não está claro na Bíblia, mas não conseguimos compreender. O que nós não podemos fazer, nosso pequeno entendimento, é dar uma de a verdade é lógica, sabe, aquelas coisas assim? Não, porque lá em... Mas essa verdade já nem... Essa verdade agora é resistência TJ. Mas eu já paguei a resistência. Já acabou, né? Já queimou a resistência. Já queimei a resistência. Já queimou a resistência. Então não tá, o chuveiro não está funcionando mais, né? Exato. Sim, mas e aí? Então, aí o que acontece é o seguinte, irmão. Todas as bases da doutrina da Trindade estão na Bíblia. O problema é compreender o modus operandi disso. Que está muito longe para nós, E né? por quê? Porque só por uma razãozinha pequenininha, nós não somos o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala não somos Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11, ela diz que somente o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Então, é somente o Espírito Santo que sabe isso, né? Amém. Então, quando a gente estuda a doutrina da Trindade, então nós somos desafiados a viver essa unidade, né? Nos espelhar nela para vivermos bem como igreja. Por exemplo, o pastor Elias Soares, hoje nós vamos debater sobre a perda de salvação. Vamos debater no hoje, programa Vejam Só. No Vejam Só, e o programa será exibido amanhã. Às 23h30, aproximadamente. Dia 20, né? Dia 20, amanhã. Hoje é 19, né? Mas tem que falar o mês, senão daqui... Isso, amanhã, na sexta-feira, dia 20, será exibido o programa. 20 de setembro de 2019. Porém, aqui nós estamos todos amiguinhos. Mas não se espantem. Se ele ficar careca, bom, eu já estou, né? Porque é calvo com cabelo. Olha que paradoxo. Eu, arminiano, sem cabelo. E ele, calvinista, cabeludo. Mas cabelo branco. Mas eu gostaria de ter, nem que fosse branco. Mas o que eu quero dizer assim, essa unidade. Ele é arminiano, eu sou calvinista. Ele crê em outras coisas diferentes como eu. Olha o que Deus faz. Ele pega pessoas imperfeitas, que pensam diferente e chama a gente, sabe do quê? Corpo de Cristo. Corpo de Cristo, olha aí. Tá Ou seja, o que Deus faz não é o que o McDonald's faz, uma empresa multinacional faz. Contrata os caras, põe um uniforminho, e aí, essas seitas que, empresas, né, mundiais assim, né, elas fazem o quê? Elas recrutam as pessoas, uniformizam ela e falam para dizer que elas são unidas. E obrigam elas a seguir a liderança mundial. Isso não é unidade, isso chama uniformidade. Nós não. É como marido e mulher. Verdade. Pensam diferente, mas Deus fala que é uma só carne. Uma só carne. Então você é meu irmão em Cristo, eu sou seu irmão em Cristo, nós somos corpo. Aqui nós aguardamos, né, os novos céus e a nova terra. A volta do Senhor Jesus Cristo para reinarmos com Ele para sempre. Meus queridos, olha, pastor Fernando Galli, a sua participação, assim, olha, relevante. Amém, glória a Deus. É muito boa. É claro que não dá para esgotar todo o tema, até porque eu não sei tudo. Mas muito mais do que eu. Eu agradeço a sua contribuição e tenho certeza que servirá para tirar dúvida de muitos dos nossos irmãos. E tem o meu canal no YouTube, o canal dele Pastor no YouTube. Fernando Galli, Aulas da Fé. Se inscreva no meu canal, tá? Ativa o sininho. E depois anuncia o meu lá, viu? Com certeza, né? Pode deixar. Toma lá da cá. Meus queridos irmãos, olha, hoje nós estaremos, pela bondade de Deus, daqui a pouco, na verdade, né? Sim. Às 17h30 estaremos gravando um programa. Eu já te senti náusea, já senti tudo, porque ele não é brincadeira. E nós estaremos lá num diálogo. Ele está a fim de me fritar. Imagina. Estão entendendo? Não, ainda bem que eu já sou, olha, meia calva eu tenho, né? Se você fosse herege, eu fritava mesmo. Porque todas as vezes que eu debati com herege no Vejam Só, um tossiu, perdeu a voz, o outro ficou sem resposta, meu Deus, o outro ficou fugindo do tema, sabe? Já era, né? Eu espero que eu não passe por essa, viu? Falou, mas não, você é meu irmão em Cristo. Amém. Eu vou mais tentar provar aquilo que eu acredito, certo? Do que discordar não, como é que é o spoiler? Não dá nenhum spoiler.
Já demos spoiler. Eu tô aprendendo. Queridos, olha, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe o seu like, ative as notificações, visita a nossa loja virtual www.livrariadopastorelias.com.br. E eu quero mostrar para você isso aqui, ó. Essa obra aqui, ela foi elaborada pelo Dr. Luiz Saião. São 13 CDs com mais de 200 horas de aula, de áudio. E tem um livro com 2.500 perguntas que ele responde no áudio. Ele trabalha a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. Você vai ter uma visão teológica, de cultura, de costumes dentro desta obra. Foi um homem que, Dr. Luiz Saião, dispensa comentário. Ele é tradutor, um gênio na língua hebraica, grego, aramaico. Ele é poliglota e Deus o capacitou para nos trazer esse brinde. Brinde, eu digo, de conhecimento. São de Gênesis Apocalipse, 2.500 perguntas e respostas, a explicação de texto por texto da Bíblia. Esta obra custa R$250. Eu vou fazer hoje uma promoção Super Master Blaster Plus Advance para você. Vai dizer assim, olha, eu assisti o vídeo sobre a Trindade. Nós vamos quebrar todos os paradigmas. Nós vendemos ela a 250, 180. Hoje, excepcionalmente, R$150. Ô, louco, até eu quero. Assim. R$150. Por R$150 você vai levar tudo isso aqui. E tem uma outra notícia. Você não vai pagar a frete em todo o Brasil. Com frete grátis. Agora foi doidura. Frete grátis, R$150. São 13 CDs. Olha só, vou abrir aqui para você dar uma olhada. Olha. Tem o livro, arqueologia, hermenêutica, história, geografia. É uma aula teológica. E mais isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. São 13 CDs. Basta você ligar agora. 0 operadora 11 9. Deixa sua mensagem lá. 0 operadora 11 9 4901 6633. 0 operadora 11 9 4901 6633 é o WhatsApp da minha filha Abigail Soares. Se ela porventura não atender, que hoje ela tirou de descanso, você depois manda mensagem para mim. Só não manda na hora que a gente vai gravando o programa, depois das 17h30. Mas você pode deixar a mensagem de WhatsApp. 0 operadora 11 9 4626 3000. 0 operadora 11 9 4626 3000. E aproveitando, o pastor Fernando Galli, ele tem livro em e-book. Fala aí, meu filho. Obrigado. Eu tenho 2 livros, tá, em e-book. Eu fui 17 anos testemunha de Jeová. Eu tenho um livro, tamanho A4, com 208 páginas, sobre como refutar as heresias das testemunhas de Jeová. Esse livro foi proibido na minha cidade. Os testemunhos de Jeová anunciaram no Salão do Reino para não ler meu livro. Não ler seu livro, olha só. Porque lá só fomos 50. Que está fazendo um grande mal, né? Na seara do inimigo, né? E do inimigo não as testemunhas de Jeová, inimigo não. E outro PDF que eu tenho, de 400 páginas, sobre seitas em geral. Olha aí. Tá? Os 2 livros, se você adquirir os 2 livros, você vai ganhar 24 apresentações em PowerPoint. Olha aí. Com 15 horas de aula no YouTube, explicando doutrina da Trindade e outras questões da fé cristã. Então, 2 livros, Razões para você não ser testemunha de Jeová, 208 páginas. O outro, 400 páginas, Resistindo aos ventos de doutrina. Tá? Você compra os 2, ganha de presente 24 apresentações em PowerPoint. Deve ser uns R$300 isso, então quanto que é? De R$65, hoje por R$49. 40? O quê? Os 2 livros mais as 14 vídeos? 24. 24? R$49. Como é que eles vão... Não é pelo meu telefone, tem que ser pelo seu, algum contato. WhatsApp. Meu WhatsApp é 016 996 37 1225. Repetindo, 016 996 37 1225. Não vale piratear, né? Não, por favor, Por favor, me ajuda aí, como diz o nosso amigo lá, né? Então, o meu telefone, 0 operadora 11 9 4626 3000. E o seu? 016 996 37 1225. Então, esse é para adquirir o livro sobre a testemunha de Jeová. E para adquirir esta obra, e também os meus livros, Perguntas Difíceis de Responder, depois a gente pode falar para você,
Para adquirir esta obra, 0 operadora 11 946263000 ou 0 operadora 11 94901 6633. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, pastor. Pode deixar seu abraço aí pro povo. Deus abençoe vocês, tá? E até o próximo vídeo. Orem por nós, viu? Não é fácil a vida de apologista, não. Mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém.